depois de tanto tempo, né? Apesar de não estarmos aí com o contato físico, mas cada um está nas suas casas, e para mim é uma novidade esse novo formato de culto, né? Mas hoje eu trago uma palavra para os irmãos, quero compartilhar. Você pode acompanhar comigo aí da sua casa, um texto que está em Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 20, ou melhor, 19, até o 22, e a palavra ela fala assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele mesmo consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor, e que essa palavra ela possa vir de encontro à nossa vida e ao nosso coração, que ela traga um conforto, ó Deus, que ela edifique nossas vidas, ela traga também algo bom e agradável para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que privilégio, né? O tema da nossa mensagem hoje é um convite especial. E que convite é esse? O Senhor nos convida a entrar no Santo dos Santos. E o que é isso? O Santo dos Santos, no Antigo Testamento, nós conhecemos como o lugar secreto de Deus, o lugar da intimidade de Deus, um lugar reservado, um lugar onde tinha a presença de Deus. E quem podia entrar lá? Só apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação. E tinha todo um trabalho que era feito. O sacerdote ele tinha que se submeter a uma consagração e muitas outras coisas para ele ter acesso a esse lugar, o Santo dos Santos. Mas hoje o Senhor ele nos convida para termos esse privilégio de estarmos na presença de Deus. E isso, irmãos, é algo bom e agradável para nossas vidas. É algo fascinante, vamos dizer assim, né? O tempo de estarmos com Deus, o momento de estarmos na sua presença, momentos de estarmos no lugar íntimo com o Senhor. Isso o Senhor abriu, o Senhor nos deu acesso a todos nós. E mais, a palavra diz, esse acesso ele foi feito pelo sangue de Jesus. Outra observação que nós fazemos na palavra é que essa semana nós estávamos celebrando chamado a Paixão de Cristo. Na sexta-feira nós tivemos ali a crucificação, e a crucificação ela mostra o sacrifício de Cristo, ou o sacrifício da cruz. Esse sacrifício foi essencial para que nós tivemos acesso a esse caminho, nós tivéssemos acesso ao lugar santo, ao Santo dos Santos, à intimidade de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Deus nos dando a oportunidade através do sacrifício. Aquele sacrifício foi necessário para que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, à intimidade de Deus. A morte da cruz, o sacrifício da cruz, ele abre um caminho. A palavra diz que é um caminho novo. Por que um caminho novo? A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então nós somos o novo, nós somos o renovo. Deus, através de Cristo, através do sacrifício, ele faz essa quebra, essa transformação, essa restauração em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E agora nós temos esse acesso. A palavra diz aqui, através do sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz, o sacrifício da cruz, ele é essencial, ele é perfeito. Quando Jesus ele fala, está consumado, ali na cruz, o sacrifício está completo, tudo está perfeito. A palavra diz que naquele momento, o véu do santuário ele se rasga. Está lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 51, ele diz que eis que o véu do santuário
se rasgou em duas partes de alto a baixo. Esse véu ele simbolizava algo que estava impedindo de nós vermos a glória de Deus, de contemplarmos a presença de Deus. O véu do santuário havia um impedimento, uma parede que separava a nossa aproximação de Deus, de chegar mais perto de Deus. Na cruz, o sacrifício da cruz, ele nos leva a ter esse tempo com Deus. Por isso o convite especial, por isso que ele nos chama. E ele diz, venha, acesse, agora o caminho está liberado através do sangue, através do meu sangue, através do sacrifício que foi feito. Há um caminho novo, um caminho que foi aberto através da cruz, o véu se rasga e agora nós temos acesso totalmente ao santuário, à presença, à intimidade do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor chega perto de Deus. É para aqueles que o temem, é para aqueles que o buscam, é para aqueles que estejam com mais sede de Deus. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, um momento onde nós necessitamos muito da presença de Deus. Olha que convite especial e que acesso eu e você podemos ter num mundo onde as pessoas estão sem esperança, num mundo onde as pessoas estão perdidas, sem saber para onde vão. A palavra do Senhor nos dá essa certeza, a mim e a você. Só a palavra de Deus, através da cruz, através do sacrifício de Cristo, nós temos acesso a esse caminho. A presença de Deus, que maravilha! E aí, continuando no versículo 20, ele diz que além desse ser um caminho novo, aberto pelo sangue de Cristo, também é um caminho vivo, mostrando que Jesus está vivo. E olha, nós estamos celebrando hoje o domingo da ressurreição. Jesus está vivo. Que maravilha! Jesus está vivo e isso enche os nossos corações de alegria. É dia de festa, é dia festivo. Nós, servos do Senhor, precisamos lembrar sempre que Jesus está vivo. E a certeza da sua vida, de Ele estar vivo, é que nos dá esse pleno acesso a estar com Ele. Ali em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1, a palavra diz que no domingo de manhã as mulheres saíram e elas foram encontrar com Jesus no túmulo porque elas queriam fazer ali, ungir Jesus. Mas diz que ao chegar ali a pedra estava removida e elas não encontraram Cristo. Mas logo elas viram dois varões, na verdade eram dois anjos. E os anjos perguntaram para ela, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aí. Ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou, ele está vivo, como ele havia prometido. Nós, como povo de Deus, como servos de Deus, precisamos ter essa certeza de que esse Deus que abriu esse caminho, o novo e vivo, ele está vivo, ele está ali, esperando que eu e você possa ter esse contato, possa estar perto de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13, ele nos dá plena certeza. Ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. Nós que estávamos longe, nós que tínhamos uma parede que nos separava, nós que tínhamos uma parede que ficava longe, que não podíamos chegar perto, esse véu é rasgado, Cristo derrama o seu sangue, há um sacrifício e nós temos pleno acesso a esse Deus. Nós temos um pleno acesso à presença de Deus, ao trono da graça. Meus irmãos, que maravilha, que notícia maravilhosa, que convite especial o Senhor nos faz para que possamos estar na sua presença, entrar diante dele. Muitas pessoas estão aí e não têm essa informação. E a palavra do Senhor, ela nos dá esse privilégio, essa informação. Nós temos essa certeza de que não estamos só. O Deus que cuida de nós, que criou o mundo, o universo e tudo que existe, ele mandou o seu Filho. Ele tem esse momento na cruz, onde ele abre esse espaço para que possamos ter comunhão com ele, para estarmos juntos dele. E isso é maravilhoso para mim, é maravilhoso para nós. Deus nos abre um caminho maravilhoso, um novo e vivo caminho, o caminho que dá acesso
a presença de Deus, a intimidade de Deus. Amém? No versículo 22, irmãos, a palavra diz que nós devemos nos aproximar dele. Aproximemo-nos dele. Bom, nós vimos agora que o caminho foi aberto. Nós vimos agora que o acesso está livre. Nós podemos estar a qualquer momento, a qualquer hora, não como o sumo sacerdote, que era uma vez durante o ano, mas em qualquer momento, qualquer lugar onde eu esteja, Deus nos dá essa oportunidade, esse privilégio de estarmos adentrando na sua presença. Mas a palavra diz aqui no versículo 22 que não é de qualquer forma, que não é de qualquer maneira. Nós devemos nos aproximar com um coração sincero. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse acesso, esse se achegar a Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, a palavra diz. É preciso que nós tenhamos um culto racional, ou seja, eu tenho que estar com a minha mente tranquila, eu tenho que raciocinar. É um culto saudável, é algo que eu estou fazendo para Deus, numa certeza de que eu estou bem com Ele, Ele está bem comigo e tudo está acessível. Um culto agradável a Deus, um acesso livre, um culto vivo e agradável, nos oferecer a Deus como uma oferta agradável, é isso que Ele quer. E esse coração sincero diz, nos aproximar com um coração sincero, com um coração livre, sem barganhar com Deus. Agora eu tenho acesso livre, eu posso fazer o que eu quero, então eu vou pedir isso, eu vou pedir um emprego, eu vou pedir para curar alguém. Sim, esse acesso ele serve para tudo isso. Mas o que o Senhor quer muito mais do que isso. Ele quer uma aproximação, um coração de adorador, um coração sincero, sem barganhar com Deus, sem moeda de troca, mas um momento de estar ali na presença de Deus, de buscar esse Deus, de saber mais de Deus. Deus trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nosso coração, um coração sincero, um coração aberto, um coração compungido da sua presença, de estar com Ele, coração sincero. Essa é a primeira parte. A outra parte, ele fala que nós devemos nos apresentar diante dele com plena certeza de fé. No capítulo 11 aí de Hebreus, no versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos aí um grupo de pessoas, ou melhor, nós temos muitas pessoas que dizem que amam a Deus, que buscam a Deus, mas nós temos pessoas com a fé superficial. Nós estamos vivendo nesse tempo agora, nesse momento, onde as pessoas estão acuadas, elas estão ansiosas, porque não têm uma plena certeza de fé que o Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Deus que ressuscitou hoje. Hoje é o dia da ressurreição. E essa plena certeza de fé, ela vai se perdendo ao longo do caminho, conforme as circunstâncias. As coisas vão acontecendo. Se tudo está bem, a minha fé está boa. Se as coisas não estão bem, a minha fé ela não está tão boa assim. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter uma fé verdadeira. Nós precisamos ter uma fé fundamentada no Senhor. Não uma fé que hoje está firme e amanhã está vacilante. Não. A plena certeza de fé é aquela fé que eu tenho, que mesmo as circunstâncias estando difíceis, mesmo as coisas estão acontecendo, o Senhor ele está do meu lado e eu posso chegar diante dele, porque o meu Deus está vivo, ele ressuscitou e eu posso contar com ele. Esse pleno acesso que eu tenho com ele é um acesso livre, espontâneo, e essa intimidade que eu tenho com esse Deus, ele me dá essa plena certeza de fé. Se nós não tivermos essa plena certeza de fé, meus irmãos, nós vamos cair em algumas armadilhas. E uma delas é que as pessoas estão com mais medo do vírus que está aí do que das coisas de Deus. Onde pessoas que não temem a Deus, mas temem as circunstâncias, tudo que está ao seu redor. Um exemplo disso é que quando nós olhamos as notícias, as pessoas, nós vemos sempre falar assim, olha, se você sair tem que tomar algumas precauções.
Se você sair, tenha cuidado. Se você voltar para casa, tenha cuidado. Olha, você sair tem que usar algum tipo de elementos que vai bloquear o vírus, que não vai lhe afetar. E aí as pessoas, quando saem de casa, elas saem com medo, elas saem naquela ansiedade. Quando volta, a mesma coisa. Por quê? Tem medo daquele momento e não tem uma plena fé no Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que existe um outro vírus que é mais letal. Um outro vírus que é muito mais mortal do que o vírus da China. É o vírus do Éden. É um vírus que ele foi gerado no Éden. Esse vírus ele é muito mais antigo do que o da China. Esse vírus ele tem um poder muito mais devastador do que o da China. Esse vírus ele tem mais de 3.000 anos e ele está contido na palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor diz, olha, não faça isso que esse vírus pode lhe alcançar. Não faça isso que você tem que tomar alguns cuidados. Você tem que tomar algumas precauções ao sair de casa, ao voltar para casa. Senão esse vírus vai pegar você, vai pegar a sua família. E nós não atentamos para isso. Esse vírus se chama pecado. E ele entrou no mundo através do Éden, da desobediência do homem. E sem essa plena certeza que esse Deus que está vivo, ele tem poder sobre nossas vidas, então nós estamos muitas vezes vacilando nessa certeza de fé, porque o que está aqui, a circunstância, ela está afetando a minha vida, ela está afetando a minha fé, ela está minando a minha fé. Então eu não tenho coragem, eu não tenho poder para entrar, e a palavra diz aí, no versículo 19, que nós precisamos ter intrepidez, nós podemos ter coragem, ousadia para entrar na presença de Deus, e essa ousadia, ela envolve a fé. E essa fé, ela não pode ser vacilante. Essa fé, ela tem que aniquilar totalmente os dois vírus, tanto da China como no do Éden. E nós precisamos olhar no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Ele fala também aí, depois da certeza da fé, que temos que ter um coração purificado da má consciência. Olha só, irmãos. Então nós já percebemos que não é apenas um momento de entrar na presença de Deus. Agora o acesso está livre, eu posso ir, eu posso chegar de qualquer jeito, eu posso ir. Não, a palavra diz coração purificado de má consciência. É o coração que está livre, como diz aqui em Hebreus capítulo 4, das raízes da amargura. É um coração que está livre dos pecados da ira, do pecado, das coisas que pesam no nosso coração, a inveja, a mentira. Um coração livre, purificado da má consciência, de estar bem comigo mesmo. Deus está bem na presença de Deus. O meu coração ele está leve, está tranquilo, porque ele está purificado. As circunstâncias do mundo, o peso que vem sobre a minha vida, ele não está afetando o meu coração. Então eu tenho acesso livre diante de Deus. E é o que nós vemos aqui em Atos, no capítulo 24, no versículo 16. A palavra diz assim: por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então a preocupação do apóstolo Paulo era que o seu coração estivesse livre de purificado das purificações, estivesse purificado da má consciência, tanto diante de Deus como diante dos homens. E assim ele diz, eu tinha um acesso livre diante de Deus, eu tenho um acesso favorável diante de Deus. E para termos um acesso favorável diante de Deus, nós precisamos ter o coração purificado, nós precisamos ter certeza de fé, nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus. E a outra observação que ele diz é que nós temos que ter o corpo lavado com água pura. Veja que a coisa começou a complicar. Não, irmãos, isso não vem para complicar a nossa vida, isso não vem para complicar o acesso. Pelo contrário, isso vem para valorizar, isso vem para nos deixar à vontade diante de Deus, isso vem para que possamos ter um momento bom e agradável diante do Senhor. Veja bem, eu me lembro de Pedro, ali em João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos.
E quando ele chega perto de Pedro, Pedro diz assim, não, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não é digno de mim. E aí ele diz, então Senhor, lava também, não só os pés, mas a cabeça, me dá um banho. E Jesus me diz, não, quem já está limpo não precisa ser lavado. E nós entendemos, irmãos, que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Nós temos esse privilégio que o Senhor nos lavou com o lavar do seu sangue. Isso é bom e agradável. Tito, capítulo 3, versículo 5, a palavra diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo em nossas vidas. Que maravilha, meus irmãos. Que acesso, que convite maravilhoso o Senhor nos faz. Que convite especial o Senhor nos faz nessa noite, nesse momento, para que possamos estar diante dEle, na sua palavra, estarmos contemplando, ter um tempo bom e agradável, esse momento de incertezas, esses momentos de angústia, nada melhor do que estar na presença de Deus, do que estar ali buscando ao Senhor, aos pés do Senhor. E aqui eu termino com uma palavra, assim como o homem, aquele que não teme a Deus, aquele que vive no prazer do pecado, ele pode desfrutar das coisas do pecado, das coisas desse mundo, e ele se alegra com aquilo que acontece, com os desejos da carne. Eu digo, irmãos, que aquele que teme ao Senhor, aquele que tem acesso aos santos dos santos, aquele que tem acesso à presença de Deus, ele pode desfrutar um pouco da glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O que resta é apenas atendermos a esse convite, o convite do Senhor sobre nossas vidas, nos apresentar diante dele. O caminho já é novo, o caminho já foi aberto pelo seu sangue, um caminho vivo. Basta você e eu acertarmos esse caminho em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida, a graça do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. 25.